Muito bem, irmãos, nós estamos aqui na nossa quarta aula sobre o Deus incompreendido. E hoje nós vamos tratar de um assunto que tem causado muita confusão entre as igrejas e no meio dos cristãos. Vamos falar hoje sobre o batismo do Espírito Santo. E para começarmos a nossa aula, nós vamos fazer o seguinte: você vai se reunir rapidamente com algumas pessoas ao seu redor e você vai conversar com o seu grupo sobre essas questões aqui. O batismo com o Espírito Santo, o batismo é no Espírito Santo ou o batismo é do Espírito Santo? Qual é a expressão correta e que diferença isso faz? O com, o no e o do. Tá bom? Deu para entender? Difícil, né? Podem conversar aí. E aí, pessoal, chegaram a alguma conclusão? É batismo com, no ou do Espírito? Vamos lá, quem vai explicar para mim o que seria o batismo com o Espírito? Alguém? E outra pessoa vai explicar o que seria então o batismo no Espírito Santo, e outra pessoa vai explicar o que significaria então o batismo do Espírito Santo. Ninguém? Com o Espírito, vamos lá. Espera um pouquinho, vai lá. Esse negócio do microfone na escola fica gravado. O batismo com o Espírito, entende assim, você não tinha, agora você tem. Antes você não tinha Espírito, agora você tem. Então, agora você está com o Espírito, é um momento específico. Alguém concorda ou discorda? Então, vamos lá. E quem vai tentar definir o batismo no Espírito Santo? O que seria?
Nada, silêncio. Aqui, ó, no meio aqui, Lopes, por favor. Bom dia. Bom dia. Aqui a gente pesquisou e a experiência, o batismo no Espírito Santo é uma experiência enviada por Jesus Cristo, né? É o envio do Espírito Santo através de Jesus Cristo no batismo, no Espírito Santo no batismo. Tá. Quem mais? Alguém? E o que seria o batismo do Espírito Santo? Nada? Nós estamos falando da mesma coisa, tá bom? Mas veja bem, com uma mudança de um termo só, nós podemos ter entendimentos diferentes. Então, quando nós falamos de batismo com o Espírito Santo, ou seja, esse batismo é feito com o Espírito Santo. Quando nós falamos batismo no Espírito Santo, significa que a pessoa é batizada na pessoa do Espírito. E quando nós falamos de batismo do Espírito Santo, nós estamos falando que esse batismo pertence ao Espírito Santo. Existe alguma diferença, existe algum problema de nós não entendermos esses termos? O objetivo justamente da discussão de vocês era provar que existe muita divergência a respeito da doutrina do batismo do Espírito Santo. E que muitas pessoas não compreendem claramente o que significa essa doutrina, e o objetivo da nossa aula é tentarmos esclarecer justamente o que vem a ser o batismo do Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, e vamos também aprender em que momento e como se dá esse batismo. Mas antes disso, a gente vai orar, pedindo ajuda do Espírito Santo para entender essas verdades. Amado Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais esse domingo, por mais essa manhã e pela oportunidade que o Senhor nos dá de abrirmos a Tua Palavra e aprendermos mais a respeito da obra do Espírito Santo em nossas vidas. Pedimos a ajuda do próprio ensinador para que possamos compreender as verdades da Tua Palavra, ó Deus. E pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, essa questão do batismo do Espírito Santo, especificamente, tem sido o tema divisor entre o povo de Deus. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele é aquele que dá unidade ao corpo de Cristo, mas é engraçado porque é justamente um tema a respeito do Espírito Santo que deveria nos unir, é que acaba justamente nos dividindo. Especificamente, nós poderíamos dividir as igrejas cristãs em dois grandes grupos, e depois outros subgrupos, tá bom? Mas dois grandes grupos. As igrejas que são chamadas de tradicionais, e as igrejas que são chamadas de pentecostais. E daí, quando nós observamos e olhamos para a história e verificamos quando começou esse movimento pentecostal, nós vamos descobrir que, historicamente, como nós conhecemos o pentecostalismo hoje, é um fenômeno até recente, do século passado. Mas, quando nós observamos com mais cuidado a história da igreja, nós vamos descobrir sempre grupos entre os cristãos que viviam de uma maneira isolada e que já alimentavam algumas das crenças que o pentecostalismo, então, a partir de 1900, de fato, abraçou e estruturou.
O pentecostalismo, como nós conhecemos, teve início em 1906. Nós estamos falando aí de 200 anos atrás. E esse movimento começou em Los Angeles, nos Estados Unidos, na conhecida Rua Azusa. Esse nome aí, lembra vocês alguma coisa? Rua Azusa? Oi? Um musical, justamente. Por que esse musical? Era só um musical? Não. Era justamente para a celebração do pentecostalismo. Então, veja que em 1906 tem início, então, o que nós conhecemos hoje como o pentecostalismo. Essa reunião que aconteceu na Rua Azusa foi uma reunião de avivamento, onde as marcas dessa reunião eram sinais extraordinários, como o falar línguas, curas e também profecias. Então, o pentecostalismo, como nós conhecemos, tem mais ou menos 200 anos, não é algo muito antigo, e esse movimento tem o seu marco inicial justamente em 1906, nessa famosa Rua Azusa, que deu então início a esse movimento que logo depois se espalhou pelo mundo todo. No Brasil, o pentecostalismo surgiu poucos anos depois. Vocês se lembram, nós falamos de 1906. O pentecostalismo chegou no Brasil em 1910. Poucos anos depois. E a origem do movimento pentecostal no Brasil teve origem, então, em 1910 e também em 1911. Com missionários que vieram dos Estados Unidos e que participaram do movimento de avivamento na Rua Azusa. Então, eles estiveram presentes nessa reunião ou nessas reuniões, e eles vieram para o Brasil, e então importaram aquilo que eles experimentaram, viram nos Estados Unidos, para o Brasil. Olha só que interessante. Nós temos aí praticamente 3 fundadores do movimento pentecostal brasileiro, né? Primeiro, um presbiteriano, Luiz Francescon, era missionário presbiteriano. Ele veio para o Brasil e começou a igreja Congregação Cristã do Brasil. Muito bem, olha só. E depois, logo em seguida, no ano seguinte, vieram 2 missionários batistas, Daniel Berg e, deixa eu ver se meu computador para de travar aqui, para falar certinho o nome para vocês, e Gunnar Wingren. Veja bem, esses 2 missionários, Gunnar e Daniel, eles fundaram a Igreja Assembleia de Deus. Muito bem, é assim que inicia o movimento pentecostal no Brasil, com missionários que participaram desse avivamento em Los Angeles. Eles vêm, apesar de terem origem em igrejas históricas, um era presbiteriano e fundou a Congregação Cristã do Brasil, e os outros eram batistas e fundaram então a Assembleia de Deus, e assim então nós temos o início do pentecostalismo no Brasil. Tudo bem? Até aqui? Isso é importante a gente entender, porque senão a gente acha que esse movimento teve início lá atrás. Não, é algo recente, né? Algo de 200 anos atrás, como nós conhecemos nos dias de hoje. Qual que é o cerne do pentecostalismo? Primeiro, toda a doutrina pentecostal gira em torno de um centro. Esse centro é composto pela doutrina do batismo do Espírito Santo. É a doutrina mais importante. Se uma igreja se chama ou se denomina pentecostal e não fala
da doutrina do batismo do Espírito Santo não é pentecostal, tá? Está com defeito. Tem que falar, tem que enfatizar a doutrina do batismo do Espírito Santo. E o outro cerne que acompanha essa doutrina do batismo do Espírito Santo é justamente a manifestação do dom de línguas. Eu tenho um amigo, pastor, muito querido, assim, companheiro mesmo. E a igreja dele é pentecostal, né? Daí, eu lembro que a gente estava participando de uma outra reunião e chegou um outro pastor que era pentecostal. E falou assim, puxa, eu estive aqui no culto da sua igreja, mas todo mundo não faz barulho. Não, aqui é um pouco diferente. Eu falei, então vocês estão com defeito. Está quebrado alguma coisa. Porque igreja pentecostal mesmo tem que ter o quê? Dom de línguas. Tem que ter essa manifestação do batismo do Espírito Santo. Muito bem. Qual é o texto principal usado pelo movimento pentecostal? Atos 2. Vamos abrir lá a nossa Bíblia. Em Atos 2, você vai deixar aberto ali. E Atos 2 vai nos falar sobre a narrativa do Pentecostes. Muito bem. Então, a doutrina pentecostal sobre o batismo do Espírito Santo vai se fundamentar principalmente no texto de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Muito bem. Esse, então, é o texto mais importante que fundamenta toda a doutrina pentecostal sobre o batismo do Espírito Santo. Primeiramente, nós precisamos lembrar uma verdade. O Pentecostes não começou em Atos 2, concordam? Por quê? Porque o Pentecostes era uma das festas do Antigo Testamento do povo de Israel. Então, o Pentecostes era uma das 3 principais festividades do povo de Israel. E o que significa Pentecostes? Vem de penta, de 5. Mas o que significa isso? 5 semanas. Então, no calendário festivo de Israel, existia a festa das primícias, das colheitas, onde o povo trazia a 10ª parte das suas colheitas, consagrando ao Senhor como gratidão ao Senhor pela fidelidade, pelo sustento. Depois dessa festa, então, das primícias, contava-se 5 semanas, 50 dias depois, e você tinha a festa do Pentecostes, onde também você ali vai ter ofertas dadas ao Senhor. Se você quer ver um pouquinho mais sobre essa festividade, anote aí, Levítico 23, 16 a 17, tá bom? Então você vai ver a origem
da festa do Pentecostes. Por isso, Jerusalém estava tão cheia. Por quê? Porque os peregrinos judeus que moravam em outras localidades faziam a sua peregrinação para celebrar uma dessas festas na cidade de Jerusalém. Por isso nós encontramos tantas pessoas de origem judaica, mas que estavam espalhados por vários territórios, por vários países e nações naquela época. Então, nós vemos que o Pentecostes já era uma festa celebrada pelo povo de Israel, e é justamente naquela festa, naquela ocasião, que a promessa de Jesus Cristo a respeito do Espírito Santo se concretizou. Olha que interessante, 50 dias depois da sua ressurreição. Então, veja, que nós vemos que existe, então, um novo significado a respeito do Pentecostes a partir do cumprimento da promessa que Jesus enviaria o Espírito Santo. Tudo bem até aqui? Claro. Então, Pentecostes tem uma origem judaica, e, a partir do cumprimento da promessa de Jesus Cristo, ele assume, então, um significado cristão, muito parecido com aquilo que nós temos a respeito da Páscoa. Para os judeus, a libertação do Egito; para os cristãos, a libertação do pecado. Tá bom? Muito bem. Vamos falar agora sobre as características do batismo do Espírito Santo segundo os pentecostais, hein? Por favor, não durma aqui, porque senão você vai pegar uma parte da aula e falar assim, o que o pastor ensinou a respeito do batismo do Espírito Santo é isso aqui. Não, segundo os pentecostais, tá bom? Então, vamos lá. São nossos irmãos, eu tenho amigos muito queridos, tá bom? Então, sem nenhum tipo de desprezo a respeito dos irmãos ali. Mas olha só, as características do batismo do Espírito Santo segundo o movimento pentecostal. É um evento distinto da conversão. Ou seja, para os pentecostais, o batismo do Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, acontece em outro momento, e não no momento da conversão. Outra característica importante, parece que é a mesma coisa, mas não é. Segundo os pentecostais, o batismo do Espírito Santo é um evento posterior à conversão. Então, não acontece na conversão, mas tem que acontecer depois que a pessoa se converte. Em algum momento da sua vida cristã, então, esse batismo do Espírito Santo com o Espírito Santo deveria acontecer na vida de um cristão. Olha só, outra característica, é evidenciado inicialmente por falar em línguas, tá bom? Se falou que foi batizado com o Espírito Santo, mas não falou em línguas, não foi batizado. Por quê? Porque obrigatoriamente a evidência de que uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo é o falar em línguas, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o que vem a ser essas línguas segundo eles. Outra característica, é uma ordem que deve ser cumprida, buscada com sinceridade pelos crentes. Não é possível um cristão se conformar apenas com a sua conversão. Não, ele precisa avançar. Ele precisa receber essa segunda bênção. Ele precisa ter essa outra experiência maior
com a pessoa do Espírito Santo. Então, todo crente, ele deve buscar isso na sua vida, ele deve desejar, ele deve obedecer, ter uma vida de santidade, orar, jejuar, para que ele então receba o batismo do Espírito Santo. Outra característica aqui do batismo do Espírito Santo, do pentecostalismo, tá bom? Quando nós olhamos um pouquinho mais na história, nós vamos perceber, na história protestante, que o movimento pentecostal bebe da sua água ali os movimentos, principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra, de avivamentos, principalmente com John Wesley, conhecido missionário da igreja metodista. Por quê? O metodismo, e principalmente com Wesley, ele enfatizava muito a questão de uma vida santificada, comprometida, não de um cristianismo nominal. Então, de alguma maneira, o movimento pentecostal foi influenciado também por essa ênfase na vida de piedade que foi muito enfatizado por John Wesley. Tá bom? É mais uma coisa para a gente entender todo esse cenário. Eles estão errados? Acho que nesse ponto, com certeza não. Por quê? Ao olharem para as igrejas da sua época e perceberem, constatarem que aqueles cristãos estavam vivendo uma vida sem piedade, sem santidade, sem uma vida cristã autêntica, eles achavam que aquilo não deveria ser o normal da vida cristã. Algo deveria acontecer, uma mudança deveria acontecer. Então, nessa busca de uma mudança sincera, com certeza eles estavam corretos. Então, aqui, segundo eles vão dizer assim, que cada crente não deve se conformar apenas com a sua conversão, mas deve buscar essa experiência mais profunda com o Espírito Santo. Isso só acontece se houver sinceridade, empenho, desejo por parte do crente. Isso também vai nos mostrar que, segundo a doutrina pentecostal, você vai ter duas categorias de crentes. Uma vez que todos são convertidos, né? Você vai ter aqueles que são só convertidos, e você vai ter aqueles que são convertidos e também são batizados com o Espírito Santo. É assim que eles vêm. Então, eles olham para aqueles que só são convertidos e dizem o seguinte: vocês precisam buscar uma experiência mais profunda, vocês precisam buscar o batismo do Espírito Santo. E uma última característica aqui é interessante, porque como que eles chegam a essa lógica, né, da conversão, e já dou a palavra ali, e a questão do batismo do Espírito Santo como dois eventos separados. Eles dizem o seguinte, que a conversão é a obra de Cristo em nosso favor. Ou seja, o momento que nós somos justificados, declarados sem culpa por causa do sacrifício de Cristo. E eles vão dizer que o batismo do Espírito Santo é um pouco diferente, porque é a obra de Cristo em nós, dentro de nós. Tá bom? Estão percebendo aqui uma diferença? Conversão é o que Cristo fez em nosso favor. O batismo do Espírito Santo é a obra de Cristo dentro da nossa vida. Lia, pode falar. Oi, pode falar, Zé.
Na realidade, o que eles consideram, Alexandre, é que o batismo do Espírito é o selo, né? Eles consideram como o selo realmente do salvo, né? Então, é nesse sentido aí que... Vou dizer assim, Zé, a doutrina pentecostal, ela mistura um pouco as obras do Espírito Santo. Então, ora o batismo do Espírito Santo ela vai parecer com o enchimento do Espírito Santo, ora vai ser misturada com a habitação do Espírito Santo, ora vai ser misturada com a santidade, ora vai ser misturada com os dons do Espírito Santo, ora vai ser misturada com o selo do Espírito Santo. Existe uma confusão entre o conceito do que vem a ser a obra do Espírito Santo. É isso mesmo, existe essa confusão aí, mas o batismo do Espírito Santo, segundo eles, com a manifestação do dom de línguas, é a evidência cabal de que essa pessoa tem o Espírito Santo na sua vida. Alguma pergunta? Aqui. Pastor, eu fiquei com a seguinte dúvida, então. Para os pentecostais, quem que recebe a salvação? Ou convertido, ou precisa ter essa experiência posterior com o batismo do Espírito Santo? Então, olha só. Para a pessoa ser salva, ela precisa se converter. Mas para que ela tenha a plenitude do Espírito Santo na sua vida, ela precisa dessa experiência do batismo com o Espírito Santo. Para os pentecostais, de uma maneira mais objetiva, é assim. Ô irmão, tudo bem? Então você é irmão. Você é salvo e tudo mais. Você já... Daí a pergunta que eles vão fazer é assim, você já foi batizado com o Espírito Santo? Daí, inocentemente, um irmão de uma igreja tradicional vai dizer assim, sim, lógico, porque a gente vai ver que o entendimento do Novo Testamento, que o batismo acontece no mesmo momento da conversão. Daí você vai dizer sim, daí ele vai fazer uma outra pergunta, porque ele vai dizer assim, você já falou em línguas? Daí você vai falar, não, então você não foi batizado com o Espírito Santo, é isso que ele vai dizer. Já fui inquirido várias vezes por isso, até por um familiar, né? Que olhou para mim e falou assim, você fala em línguas? Espero que ela não assista essa aula aí. Não, mas você profetiza? Não. Você... não lembro o que mais que ela perguntou. Daí, por fim, a conclusão é assim, você então é católico? Foi essa conclusão que a pessoa chegou. Porque, às vezes, no mundo da pessoa, na sua experiência religiosa, todo mundo pensa igual e age da mesma maneira. Então, como o meu cristianismo, aparentemente, é diferente dessa minha parenta, né? Eu não sou cristão, na verdade. É isso que ela quis dizer, né? Então é isso. Então tem essa distinção, Rodrigo. A obra de Cristo em nosso favor, conversão. Mas o batismo do Espírito Santo é algo que é uma segunda bênção. A primeira bênção é da salvação, a segunda bênção é do Espírito Santo. Mas aí, desculpa insistir, sim. mas Não, se mesmo para eles já está salvo com a conversão, esse plus aí, né, esse mais aí, qual seria exatamente a finalidade? Se você já vai ter vida eterna, por que eles querem ainda que, sei lá, tenha essa experiência extraordinária de falar em línguas e etc. Você é o quê? Um meio crente? Um crente fajuto? Na verdade, é o seguinte, você é um crente imaturo. Meia boca. Mais ou menos isso daí. É um crente de segunda classe, tá? Lógico que a gente está falando nesses termos para que fique bem entendido. É lógico que ninguém vai olhar para você e falar assim, ó, você é mais ou menos. Mas ele vai se propor a dizer para você assim, ó, você precisa buscar.
Se você não tem, você pode receber. E eles vão dizer mais, é uma ordem. Você tem que buscar isso incessantemente na sua vida, até que isso aconteça. Porque daí, então, você vai ter a plenitude do Espírito Santo na sua vida. Pergunta. Lá. Pergunta ou comentário? Oi. Como você falou, tem a plenitude do Espírito. Quer dizer, nesse caso do pentecostal, enquanto você não tiver essa plenitude, você não pode agora você dá a palavra, exercer funções do Espírito Santo ou da igreja. Você não vai ter condições de manifestar os ministérios do Espírito Santo. É mais ou menos isso daí. Você ainda está numa fase... você está a caminho. É mais ou menos isso daí. Lá e depois aqui. Vamos lá. Quando você traz essas características que estão sendo colocadas pelos pentecostais, são como se fossem uma espécie de dogmas, os quais devem ser seguidos após a conversão. Se você fizer uma relação com o catolicismo, ele também traz dogmas para que haja algum tipo de complemento daquilo que foi feito por Deus na sua vida. Então, existe ainda, de alguma forma, uma espécie de um ranço relacionado à questão dos dogmas que sempre foram trazidos por diversas seitas, e aí não estou dizendo que o pentecostalismo é uma seita, mas diversas seitas que acabam trazendo uma série de padrões de dogmas que devem ser cumpridos para que você possa ter a sua experiência de salvação completa. Então, você vê que acaba existindo uma desvirtualização daquilo que a palavra fala em relação à salvação, em relação à atuação do Espírito Santo na vida das pessoas. Então, se o cara não cumprir isso, então ele, de alguma forma, não está completo a salvação de Jesus na sua vida. Dá uma impressão de que, se eu não tenho isso, então a salvação não foi completa, porque ela precisa disso. Não é nesse sentido. Tá? Porque eles acreditam que, para que uma pessoa seja salva, eles precisam da justificação. Não estamos falando da questão da salvação. O que nós estamos falando aqui, e no entendimento, é a questão da plenitude. Tá bom? Então, um pentecostal vai olhar para um tradicional e ele não vai dizer que ele não é um salvo. Ele só vai dizer que essa pessoa ainda não percorreu todo o caminho que um cristão deve, de ter a plenitude do Espírito Santo na sua vida. Isso é importante, porque senão a gente vai criar uma confusão aqui, entendeu? Não é essa questão a respeito da salvação, mas sim a experiência de vida cristã, tá bom? Uma segunda bênção. A primeira bênção é a salvação, a segunda bênção seria o batismo do Espírito Santo. Aqui e lá, mas tem que ser rapidão, porque senão vocês vão me complicar na segunda parte. Escuta, pastor, eu vejo assim de uma forma mais que para nós a gente é salvo na hora que a gente aceita a Cristo como... Eles também. Então, daí para nós também, a gente vai no mover de santificação, onde nós vamos tendo uma maior intimidade com o Senhor. E o amadurecimento, então a plenitude... Que é chamado o enchimento do Espírito Santo. Exatamente. Isso. Então, como existe para nós, crentes que estão ainda no leite materno, naquela coisa ainda do raso, vamos dizer, e tem aqueles que realmente têm uma intimidade com o Senhor, têm uma comunhão maior, sabe? Sim. A questão é que existe... Agora, a língua, que é o negócio. Agora, nós falamos alemão. Não é só isso, né? Não é só a questão da língua, é uma questão de confusão. Vamos ouvir e daí eu vou liberar vocês para o café. Eu queria ler um texto aqui, rapidinho, né? Porque
que na Bíblia também nós encontramos pessoas que receberam o Espírito pós terem sido batizadas, né, com água. Então, Atos 19, aconteceu que estando Apolo, a partir do versículo 1, aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando cresces? Sim. Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então essas pessoas tinham crido, mas nem sabia que era o Espírito. Olha só, Zé. Então Paulo... Esse texto de Atos 19, só cortando você, nós vamos estudar daqui a pouco, tá? Então, segura aí. Segura aí que a gente vai estudar a fundo esse texto aí. Gente, ó, o café termina com o sinal, tá bom? Quando tocar o sinal, eu vou dar andamento aqui. Se você não estiver aqui, eu não vou voltar, tá bom? Então, vamos lá. Ler 3 textos que servem como base para a posição neopentecostal do batismo do Espírito Santo, tá bom? O primeiro texto, nós já lemos, né, que fala especificamente daquele momento em que a promessa de Jesus e também que as profecias a respeito no Antigo Testamento, a respeito do derramamento do Espírito Santo, se cumpriram, tá? Então, Atos 2, de 1 a 4, vai falar justamente sobre aquele momento. Lembrando que existem alguns detalhes importantes naquela passagem, né? O Espírito Santo não desceu apenas nos apóstolos, mas sim em todos que estavam na casa, a igreja reunida. Aproximadamente 120 pessoas. A manifestação do falar em línguas evidenciou, então, que eles tinham recebido o Espírito Santo. Vamos ver aqui, João, capítulo 20, versículo 22, tá? Quem achou aí? Alguém achou? Pode ler para a gente? Cadê o microfone? Ali, por favor. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Olha só, quando é que isso aconteceu? Que Jesus falou para os discípulos e soprou o Espírito Santo e disse assim: recebam o Espírito Santo. Foi antes ou depois do Pentecostes? Antes do Pentecostes. Então, a lógica pentecostal vai dizer assim: está vendo? Os discípulos receberam o Espírito Santo antes do Pentecostes, mas depois eles tiveram uma segunda experiência, onde o vento impetuoso, as línguas como de fogo, não línguas de fogo, né? O pessoal vai confundindo as coisas aí, como de fogo pairavam sobre a cabeça de cada um deles, então eles falaram em outras línguas. Está vendo? Ali em João, os discípulos não foram batizados com o Espírito Santo. Por quê? Porque não falaram em línguas. Mas em Atos 2, sim, falaram segunda bênção. Opa, será que a gente tem que virar pentecostal? Tem Bíblia aí, parece, né? Vamos ler outro texto aqui. Atos 2, 38. Quem que vai ler para a gente? Atos 2, 38. Alguém achou? Se não, eu vou ler aqui. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha só, segundo a interpretação pentecostal, está aí, Pedro ensinou.
os passos na vida cristã. A sequência. Primeiro você tem que o quê? Se arrepender. Depois você tem que ser o quê? Batizado. E depois você vai o quê? Pronto aí, está explicado, gente. Se arrependeu, foi batizado e só depois recebe o Espírito Santo. Opa, será que nós deveríamos ser pentecostais? Né? Olha só. Mas eu quero que vocês entendam assim, que existe uma lógica. Ninguém fala assim, eu acordei hoje pensando assim e pronto. Não, não é assim. Tá? São maneiras de ver o que a Bíblia diz. São interpretações. Então, na interpretação deles, diz assim, olha a experiência dos discípulos. Eles receberam o Espírito Santo, mas não foram batizados. Olha o que Pedro está falando. Primeiro se arrependa, depois seja batizado, depois você recebe o dom do Espírito. Vamos ler agora Atos... esse texto é mais um. Eu vou ler aqui. Ó. Atos 8, 4 a 25. Vamos lá. 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem, indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Versículo 9. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: esse homem é o poder divino conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Pronto aí, tá vendo? E aí? Olha os samaritanos, é um exemplo. Eles não ouviram a palavra? Por Filipe, sim ou não? Eles creram ou não creram? Mas não tinham sido ainda batizados com o Espírito Santo. Eles só foram batizados com o Espírito Santo quando Pedro e João foram lá e oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Pronto, está aí. Você tem 3 textos que vão fundamentar a crença pentecostal do batismo do Espírito Santo como uma experiência distinta da conversão e posterior à conversão. Certo? Não é isso que os textos dizem? Sim ou não? Vamos tirar o congregacional, vamos pôr pentecostal, hein? Veja bem, qual que é o objetivo aqui? É mostrar que a crença pentecostal fundamenta-se em textos bíblicos, tá bom? Então, eles não tiram isso de nada. A questão é se a interpretação desses textos está ou não correta. Tudo bem até aqui? Falamos sobre a crença pentecostal. Não é para refutar nada, porque a gente não terminou a aula aqui, tá bom? Vocês querem refutar? Não, quer perguntar ou quer refutar?
Então espera um pouquinho, porque vai ver, a gente já vai refutar daqui a pouco. Tá? Oi, pergunta aqui. O quê? Aqui no versículo 15. Ah, de Samaria? Isso. Por Qual quê? evidência eles queriam ver que eles não tinham visto, então eles afirmavam que o Espírito ainda não tinha descido. Tá, porque no versículo 16 fala, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Sim. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, essa é a pergunta. Por que eles afirmavam que o Espírito não tinha descido sobre nenhum deles? Como se afirma que o Espírito não desceu sobre a vida de alguém? Então, veja bem, porque naquele momento foi isso que Pedro e João constataram. Tanto é por isso que eles oraram, impuseram a mão e eles receberam o Espírito Santo. E daí fizeram o quê após receber o Espírito Santo? Olha lá. Versículo 15. Esses, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Versículo 17. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Pronto, é isso. Então, sim, pastor, mas se eu recebi o Espírito Santo, que evidência eles tiveram para dizer? Eles João receberam. E Pedro? Sim. Eu acho que eles começaram a falar em línguas, é isso? Não, o Porque texto. a Bíblia não fala. Então, o texto aqui não fala. Então, depois a gente vai ver. Isso. Mas veja bem, olha só o que é interessante. 14. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Esse negócio de enviar uma delegação, a gente vai ver depois, é algo extraordinário. Tá? Porque quando o evangelho se espalhava, eles não enviavam os apóstolos para verificar se realmente eles tinham recebido o evangelho. Então, é algo extremamente específico que a gente vai estudar mais à frente, tá bom? Mas eu entendo a sua questão, né? Como que eles chegaram lá e viram que eles não tinham recebido o Espírito Santo? Daqui a pouco a gente vai responder. Tudo bem? Outra pergunta. Vamos lá. Ô, pastor. Sim. Nós recebemos o Espírito Santo quando? Quando nós declaramos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador e cremos nele, né? Sim. Então eu fico pensando, falou agora há pouco, como que os cristãos ali aceitaram a Jesus, né? Aceitaram a palavra e acabaram seguindo Felipe, né? Eles não foram batizados no Espírito naquele momento, que creram em Jesus como nós hoje? Boa pergunta, nós vamos responder daqui a pouco. Eu vou parecer meio pentecostal. Boa pergunta. Daqui a pouco a gente vai responder. O que eu estou dizendo assim, está vendo que existe uma lógica? Entende? Eles estão falando de 3 situações em que pessoas aceitaram a palavra, eram convertidas, mas que receberam o batismo do Espírito Santo posterior à sua conversão. Tudo bem? Estão entendendo ou não? Não estou dizendo que você precisa concordar, mas você entende que existe uma lógica? Jóia, é isso que eu quero que vocês entendam agora, tá bom? Não. Está falando de receber o Espírito, porque o texto está falando receber o Espírito. Os discípulos, Jesus soprou, eles receberam o Espírito, mas no Pentecostes o Espírito Santo de novo desceu sobre eles, então eles falaram em línguas. Pedro, quando prega, ele parece dar uma sequência: arrependimento, batismo, para receber o dom. E os samaritanos, eles creram na palavra através de Felipe, mas eles só receberam o Espírito Santo quando Pedro e João foram lá e impuseram as mãos. Sim, eu acho que a ideia é essa. Sabe por quê? Eu estou querendo que vocês entendam isso, porque a gente é muito rápido em refutar as coisas. Só que a gente não sabe o porquê as pessoas creem assim, por que elas defendem essa ideia.
a gente toma uma postura assim, nós somos os entendidos, o resto tudo ignorante. Só nós, entendeu? Não é bem assim, entendeu? Para conversar com uma pessoa de uma maneira séria, a gente precisa entender qual é o pressuposto, por que a pessoa crê assim, e se ele abre esse texto e você não sabe responder? E aí? Ah, mas e os samaritanos aqui? Daí você fica cara de paisagem, né? É porque a Bíblia está dizendo que eles não receberam o Espírito Santo antes, e aí? Daí ele fala assim, posso orar por você para você receber o... Daí você vai ter que ficar quieto, né? Então é isso, tá bom? Vamos lá. Vamos então agora olhar para o cumprimento, para o batismo do Espírito Santo, segundo o que o Novo Testamento ensina. E o Novo Testamento não se resume ao livro de Atos, tá? Então nós temos que lembrar que Atos é um registro histórico, é um livro histórico, é uma narrativa dos acontecimentos. Mas nós temos que lembrar que existem as epístolas, as cartas, que de fato organizam as doutrinas cristãs. Então você não pode isolar Atos e não pode isolar as cartas. Você tem que ler a Bíblia, porque a própria Bíblia é explicada pela própria Bíblia, tá bom? Então é isso que a gente precisa. Primeiro, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Acho que a gente não precisa ler essas profecias, porque eu acho que elas são bem conhecidas, né? Os 3 profetas falam sobre a promessa da vinda, do derramamento do Espírito Santo. E se eu não me engano, vocês estudaram na semana passada o texto de Joel 2, 28 e 29, onde Deus diz que iria derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que essa ação do Espírito Santo no Novo Testamento não é uma ação sobre a vida de algumas pessoas apenas. Mas quando ele diz sobre toda a carne, ele quer dizer que é para todo mundo. Para todos os que creem. Jovem, velho, homens, mulheres. Essa promessa é universal para todos os crentes. Então o Espírito Santo vai ser dado para todos os que creem. Esse é o primeiro sentido da profecia. Daí talvez alguém perguntou assim, mas a profecia de Joel continua dizendo assim, que a lua se transformará em sangue. Isso não aconteceu no Pentecostes. Mas Pedro falou o quê? Foi isso que o profeta Joel disse. Uma explicação simples. O Pentecostes foi o início do cumprimento daquela profecia. Mas essa profecia não foi esgotada no dia do Pentecostes. Essa profecia teve o seu início, o cumprimento ali no Pentecostes, e vai até a volta de Cristo. Tá bom? Então é assim que nós interpretamos a profecia de Joel. Quando Pedro diz, é isso mesmo. Mas não quer dizer que foi totalmente esgotada naquele dia. Outra expressão importante para a gente entender a profecia é que nos últimos dias, o que significa os últimos dias? Na Bíblia. É a segunda, terça, quarta que antecede a volta de Cristo? Não, os últimos dias foram inaugurados com a ressurreição de Cristo. Então, desde a ressurreição de Cristo, nós estamos nos últimos dias. Mas 2023 anos, 2023 são os últimos dias. Nós estamos vivendo esse os últimos períodos no plano de Deus para a história. É isso, tá bom? Ezequiel e Isaías fala a respeito da nova aliança, e essa nova aliança tem um distintivo, uma bênção especial para aqueles que estão inseridos na nova aliança, que é justamente o Espírito Santo, fazendo com que a palavra esteja agora dentro do nosso coração, nos capacitando a
obedecer à palavra de Deus. Então, a vinda do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, é o cumprimento dessas promessas do Antigo Testamento e também das palavras de Jesus. Existem 7 textos que vão usar exatamente esses termos, o batismo do Espírito Santo, tá bom? 4 deles são os evangelhos, que vocês vão se lembrar, não vou precisar ler aqui, mas falam a respeito da profecia de João Batista. Eu os batizo com água, mas virá aquele que os batizará com o Espírito Santo. Não com água, mas com o Espírito Santo. Daí nós temos aqui Atos 1, 4 e 5, que é aquele momento que antecede a ascensão de Jesus, e que Jesus fala o seguinte: fiquem em Jerusalém, não saiam de Jerusalém, porque é lá que vocês vão receber a promessa da vinda do Espírito Santo. E Atos 2, realmente eles obedeceram, estavam em Jerusalém, reunidos numa casa, o Espírito Santo desceu. Atos 11, 15 e 16 é algo extremamente importante, porque essa passagem vai falar justamente sobre Atos 11. Sim, mas qual que era o episódio? Opa, a visão de Pedro, de que ele deveria ir até a casa de um tal Cornélio, que era um gentil. E nesse texto, ele crê e recebe o Espírito Santo. Vamos ler o texto? Vamos lá. Atos 11, 15 e 16. Quem que vai ler para a gente? Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós, no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Opa, o que aconteceu com Cornélio? Foi a mesma experiência que aconteceu com os apóstolos, que foi o cumprimento das palavras as profecias de João, que ele viria batizar com o Espírito Santo. E 1 Coríntios 12, 13, que é um texto extremamente importante e nós precisamos ler, porque ele vai aparecer outras vezes. Quem que vai ler para a gente? Pode ler. Isso, por favor. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Tá bom. Porque todos nós fomos batizados em um único Espírito. Todos beberam de um mesmo Espírito. Guardem isso daí, daqui a pouco a gente vai voltar nesse texto. Muito bem. Qual que é a definição do batismo do Espírito Santo segundo o Novo Testamento? E a gente vai ler juntos aqui, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3, olha lá. O batismo Olha só, então quando nós vemos o que o Novo Testamento diz a respeito do batismo do Espírito Santo, nós vamos entender que o batismo do Espírito Santo é
união do crente com Cristo e com os outros irmãos. O batismo, então, é aquele momento em que o cristão se torna parte do corpo de Cristo, ou ele se torna membro do corpo universal de Cristo. Está ficando difícil, né? Porque as palavras vão sendo... Né? Você fala de igreja universal agora, vamos pensar que é a do Edir. Não, mas quando a gente fala da igreja universal, a gente está falando da igreja que está espalhada em todo mundo e que é integrada por pessoas desde sempre. Alguns vão dizer que é a partir do Pentecostes, porque a igreja surgiu ali, né? Então, veja bem, quando nós falamos, então, dessa igreja universal, a gente não está falando de uma igreja local, nós estamos falando dos irmãos que estão espalhados por todo mundo, em todas as épocas, e que fazem parte do corpo de Cristo. Tudo bem até aqui? Essa, então, é a definição. Batismo é o ato de Deus de colocar uma pessoa em união espiritual com Cristo e, por consequência, com o seu corpo. É o momento em que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Uma vez que a igreja local é um símbolo dessa realidade maior, é uma incoerência alguém dizer que é um cristão, mas que não está ligado a uma igreja local. É incoerente. Porque ser cristão é estar unido com o corpo de Cristo. De uma maneira visível, ele demonstra isso sendo membro de uma igreja local, mas o pessoal começa a inventar e vai pegando a Bíblia, e vai distorcendo, e daí então agora a gente tem os desigrejados, porque eles acreditam que é possível estar unido com Cristo sem estar unido com o corpo. E aí então nós temos esses problemas. Muito bem. Perguntas até aqui. Tá claro, gente? Vou dar 2 minutos para vocês lerem um texto, tá? E a gente vai fazer assim, ó. O pessoal daqui, da frente aí, ó, até a Cris, vai ler Atos 2:38, que a gente já leu. E vocês vão dizer para mim como esse texto contribui para essa definição aqui, tá? Pessoal aqui, do Rodrigo, Alessandra, até a Sueli ali, o Udo, tá? 1 Coríntios 12:13, tá bom? Como que esse texto contribui para essa definição aqui? Vamos lá. O pessoal daqui, ó, do Ronaldo, da Valéria para frente, vocês vão ler Gálatas 3:14. Mesma coisa. Como esse texto aqui dá base para essa definição. E o pessoal do fundo, aí, Efésios 4:3-5, mesma coisa. Como que esse texto traz embasamento bíblico para essa definição aqui de batismo do Espírito Santo, tá bom? Lê o texto e discutir. Vou dar 2 minutos, que a gente precisa realmente terminar isso em 2 minutos.
Vamos lá, gente. É isso aí, é rapidão, porque senão não dá tempo. Atos 2:38. A pregação de Pedro, né? Arrependam-se, sejam batizados e recebam o dom do Espírito. Como que esse texto contribui para essa definição aqui? Alguém? Vou ajudar. Os pentecostais dizem que é uma ordem cronológica. Primeiro você se arrepende, depois você é batizado e só depois então você recebe o dom do Espírito. Veja bem, Pedro estava querendo dar uma ordem cronológica? Não. Ele está falando de evidências de salvação, você se arrepender. Isso, muito bem. O que ele está dizendo é que todos os que atendem ao chamado de Deus herdam a promessa do Espírito Santo. Não é possível que alguém seja realmente salvo sem ter o Espírito. Não é isso que Paulo diz também nas suas cartas? Então pronto, é isso que Pedro está dizendo. 1 Coríntios 12:13. Todos vocês foram batizados em um mesmo Espírito. Quem que achou esse texto? Quem que ficou de ler? Vocês têm alguma opinião? Olha lá, Jô. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ok. E aí? Como que esse texto ajuda nessa definição aqui? Pode falar, pode falar. Todos fomos. Calma aí, Paulo não diz assim, irmãos de Corinto, alguns de vocês já foram batizados, outros não. Então, vocês que não foram batizados pelo Espírito Santo, busquem o batismo do Espírito. Ele está dizendo o quê? Todos fomos batizados em um só Espírito. Todos beberam de um mesmo Espírito. São linguagens para reforçar o mesmo ensino, tá bom, gente? Então, não vamos achar que agora a gente tem que beber do Espírito, tá? Não, o que ele está querendo dizer é reforçar a questão da experiência com o Espírito Santo, que todos nós compartilhamos. E aqui é interessante, porque todos nós fomos batizados, né, em um só Espírito. É um tempo no grego que nós não temos no português, que se chama auristo, que fala de uma ação no passado e que não se repete. Já foi, gente. Vocês já foram batizados. É uma certeza. Então ele está dizendo para aqueles irmãos de Coríntios, que nós sabemos que, os coríntios, que nós sabemos que a vida cristã deles era no mínimo duvidosa, que eles eram salvos e que eles tinham sido batizados com o Espírito Santo, no Espírito Santo. Então veja que esse texto aqui contribui para a nossa definição, que é o quê? O batismo do Espírito Santo, ele acontece no momento em que nós nascemos de novo e por isso estamos unidos com Cristo e com o seu corpo. Ponto. Gálatas 3,14. Quem que achou? Eu achei. Oi. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Opa! Como é que nós recebemos a promessa do Espírito? O que está falando aí? Mediante a fé. Fé salvadora. Então, no momento que nós cremos em Cristo, nós compartilhamos da fé e recebemos a promessa do Espírito, mediante a fé. Efésios 4, 3 a 5. Quem que achou? Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para o qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Opa! O que é que Paulo está ensinando para os irmãos de Éfeso? A questão da unidade. Um só Senhor, um só Deus, um só Espírito, um só batismo. O cristão, ele é exortado a preservar, não a criar unidade. Porque quem cria unidade é o Espírito Santo. Mas o cristão tem que preservar. Então, ele está falando assim, parem de brigar, parem de se dividirem, porque nós somos unidos pelo Espírito Santo. Vocês devem conservar, preservar essa unidade através do vínculo da paz. É isso que Paulo está ensinando. Um só batismo. Então, esses textos aqui contribuem para o entendimento de que o batismo é essa unidade espiritual do crente com Cristo e com o corpo de Cristo. E isso acontece no momento em que a pessoa deposita a sua fé em Jesus Cristo. Vamos correr um pouquinho aqui. Características do batismo do Espírito Santo segundo o ensino da neotestamentário. A gente não vai ler as passagens aqui, tá bom? Ó, primeiro, é a união do crente com Cristo e com a igreja. Tudo bem? Nos torna membros do corpo de Cristo. Tudo bem? É um evento único e simultâneo à conversão. Tudo bem? É um ato soberano de Deus. É Deus quem opera o batismo com o Espírito Santo, ou Cristo, né, em nossas vidas. Tudo bem? Então, essa definição aqui contrasta com a definição pentecostal, que não fala sobre essa união, mas enfatiza a manifestação dos dons, que não traz esse aspecto da membresia, né? Mas sim chama atenção para a evidência, diferente do que os pentecostais dizem. É um evento único e simultâneo à conversão. Eles dizem que é um evento distinto da conversão e posterior à conversão, e eles dizem que o batismo é uma obra da pessoa. Ele tem que buscar. E nós aprendemos então que, na verdade, nós fomos batizados em um só Espírito. Então, são essas as diferenças. E é uma bênção universal para todos os crentes. Se é crente, foi batizado. Pertence a Cristo, pertence ao corpo de Cristo. Tudo bem? Ó, no meu relógio eu tenho 3 minutos aqui. Olha só. Vamos tratar daqueles textos difíceis. Só mais um pouquinho, olha só. Primeiro, Atos 2, de 1 a 13. A experiência do Pentecostes. Nós precisamos lembrar que os discípulos não poderiam ter recebido a promessa do Espírito Santo sem que os dias passassem, sem que a promessa de Jesus se cumprisse. Fiquem em Jerusalém e esperem até a descida do Espírito Santo. Então, os discípulos, os apóstolos eram salvos? Lógico, né, gente? Porque eles eram crentes, eles criam no Messias. Mas a descida do Espírito Santo, de uma maneira excepcional, aconteceu
em Pentecostes para que a promessa da vinda do Espírito Santo fosse cumprida. É norma? Não. Tem uma relação específica com o cumprimento das promessas. Ok. Atos 8, 14 a 17, que é o texto dos samaritanos, né? Precisamos entender o seguinte, Atos 1, 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Esse texto não é só uma profecia, uma ordem para testemunhar, mas também é um esboço de tudo o que aconteceria na história da igreja. Primeiro, o evangelho chegou aos judeus, depois aos samaritanos e, por fim, aos gentios. Opa! Por que eles levaram uma delegação para os samaritanos? Vocês lembram que existia uma rixa, né, entre os judeus e os samaritanos. Por que os apóstolos resolveram? Porque eles tinham dúvida. Será que realmente os samaritanos receberam a promessa que a gente achava que era só para os judeus? Não, não pode ser. Será? Jesus já tinha dito, os profetas já tinham dito, mas eles tinham dificuldade de entender isso. Então vão mandar Pedro e João. Eles tinham entendido a palavra, tinham recebido a palavra, eram salvos, mas eles não tinham recebido ainda a promessa do Espírito. Por isso eles oram de uma maneira excepcional, e a conclusão que eles chegam é a seguinte: a mesma coisa que aconteceu com eles foi o que aconteceu com a gente. Então nós somos um só corpo. Outra passagem, Atos 10, 44 a 48, que aqui é um pouquinho diferente, porque nós vemos que os gentios são incluídos na igreja, e também você vai lembrar que a maneira como Deus opera na vida de Pedro, né, é também excepcional. Ele tem uma visão, e Pedro fala assim: isso daqui eu não vou comer, porque isso aí é impuro. E Deus estava falando com ele o quê? Você não está entendendo nada, né? Na verdade, você não está querendo incluir os gentios aqui. Não, vai lá e prega. Na casa do gentio lá, o Cornélio. E ele está falando, e enquanto ele está pregando, o Espírito Santo desce sobre eles. Mas aí, mais uma evidência de que os gentios receberam a mesma promessa. Mas Jesus não tinha dito que eles iam pregar na Judéia, na Samaria, até os confins da terra? Pronto. Jesus tinha dito, mas eles estavam comprovando que a bênção do Espírito Santo é para todos os povos. Assim, nós lidamos com esses textos, que são textos difíceis. Agora a gente chega lá em Atos 19, 1 a 7, que foi falado pelo Zé. Terceira viagem missionária. Só para responder rapidinho. Os discípulos de João não eram convertidos. Eles não eram. Sabe por que eles não eram? Porque eles tinham sido batizados com o batismo de João. Não é? Não tinham sido batizados em nome do Espírito Santo. Por quê? Porque eles diziam assim: a gente nem ouviu falar do Espírito Santo. E Jesus tinha dito que a gente batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eles deveriam ter pelo menos ouvido. E o que o texto diz? Que depois que Paulo prega, eles são batizados de novo. Por que eles seriam batizados de novo se eles já fossem crentes? Eles não eram crentes. Porque não foi por iniciação. Eles foram batizados de novo porque eles não eram verdadeiramente crentes. Então depois
eles receberam o dom do Espírito. Terminando aqui. O falar em línguas é evidência obrigatória do batismo do Espírito Santo? Se você quiser, você tira uma foto aqui que a gente não vai poder ler os textos, tá? Eu vou dizer, nem sempre, olha lá. Os 3.000 convertidos em Pentecostes, a Bíblia não diz que eles falaram em línguas, mas eles se converteram. Atos 8:37, o eunuco etíope, ele falou em línguas ali? Não. E Saulo? Não, Saulo tem que falar, né? Não, gente, ele se converteu e não teve a manifestação de línguas. Atos 11:21, os muitos convertidos da Antioquia, eles se converteram, receberam o Espírito, mas não falaram em línguas. Atos 14:1, os convertidos de Icônio, não fala nada a respeito da manifestação em línguas. Lídia, a empresária dos tecidos, né? Ela se converteu, recebeu o dom do Espírito, mas não falou em línguas. E ali, Atos 16:30 a 34, Cornélio e sua família, né? Eles ouviram a palavra, eles foram batizados, mas não houve ali a manifestação do dom de línguas. Então nós vemos uma progressão na história, onde nós podemos falar sim, que existe essa manifestação para identificar todos como um só corpo, judeus, samaritanos e gentios, mas nem todos que se converteram e receberam o dom do Espírito obrigatoriamente falaram em línguas. Conclusão: o batismo do Espírito Santo é o ato soberano de Deus e acontece no momento da nossa conversão. Ele não deve ser confundido com o enchimento do Espírito Santo, que a gente vai estudar semana que vem, que é algo que devemos buscar durante toda a nossa vida. E assim a gente encerra essa aula. Vou ficar aqui para ouvir as dúvidas de vocês e não vou responder, mas nós vamos encerrar aqui, tá bom? Bom domingo a todos. 18h30 culto, temos também a celebração da ceia, tá bom? Se você tem uma dúvida, pode vir aqui à frente, eu vou ficar até tentar tirar a sua dúvida.